E aí galera, beleza? Passando aqui hoje para falar de um assunto bem polêmico: simulados. Fazer ou não fazer simulados ao longo da preparação. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Costa, o Goiaba, fiscal de receitas na Secretaria da Fazenda do Pará e professor aqui na Goruja Concurso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simulados. Simulado, ele não é uma metodologia de estudos, ele é uma ferramenta de preparação entre tantas outras que você pode utilizar, como questões, como revisões, como resumos, como Anki. Então assim, não se estuda só por simulados. É meio óbvio falar isso, mas eu acho que é necessário falar. Uma das coisas mais importantes a serem ditas sobre os simulados é que ele não é uma ferramenta para quem está iniciando, para quem está ali formando sua base, está no ciclo básico, pegando o direito constitucional, administrativo, tributário. Ela é uma ferramenta mais indicada para quem já concluiu aquelas disciplinas da prova que se pretende fazer, do simulado que se pretende testar, para tornar a experiência um pouco mais realista. Como que você vai medir o conhecimento de algo que você não concluiu, que você ainda não tem noções gerais? Então recomenda-se que você faça ou não simulados quando você concluir a teoria das disciplinas daquele simulado que você quer se testar. Agora eu vou falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens de você fazer um simulado durante sua preparação. Uma das principais vantagens é a gestão do tempo de prova. Ao você fazer um simulado ali com a estrutura da prova que você pretende prestar, com aquela ordem das disciplinas, os devidos pesos ali, peso maior para tributário, para contabilidade, englobando aquela arcabouço de disciplinas que vai fazer parte da prova, você vai ter uma noção geral se aquela prova ela vai ter o tempo como fator limitante, se vai ser aquela prova um pouco mais corrida, em que você vai ter que fazer as questões um pouco mais rápido, vai ter que estar um pouco mais atento e preocupado ao resolver as questões, ou se vai ser aquela prova um pouco mais tranquila, com o tempo mais folgado. Por que isso é importante? Se a prova vier com o tempo corrido, você vai pegando uma certa malícia ao resolver as questões. Bater o olho numa questão e vai ver se aquela questão ela vai demorar mais tempo a ser resolvida ou não. Fazer essa análise, esse diagnóstico de uma maneira mais apurada e mais rápida. E se for aquela questão que vai demorar para ser resolvida, você vai deixá-la para o final. E essa malícia você vai pegando ao se fazer simulados. Outra coisa importante, provas como da Fundação Carlos Chagas e da Fundação Getúlio Vargas, elas costumam ser provas que de fato possuem o tempo como fator limitante. Então assim, as principais bancas de concurso, elas já utilizam desse tempo reduzido para selecionar os candidatos. Outro ponto positivo de se fazer simulados é a elaboração de uma estratégia de prova. Mas Goiaba, o que é uma estratégia de prova? Estratégia de prova é a ordem prévia com que você vai executar as disciplinas ao longo da sua prova. E isso dá para se elaborar fazendo simulados. Se você vai começar com tributário, constitucional, se você é bom em exatas e acha melhor iniciar exatas, tudo isso dá para ser traçado ao fazer simulados. E faz com que você chegue na prova com um planejamento traçado e com um pouco mais de confiança, te dando um pouco mais de tranquilidade naquele momento de nervosismo ao longo da prova. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual seria a melhor estratégia de prova, porque isso é algo muito pessoal. Tem gente que é melhor em exatas, começa com exatas, tem gente que prefere começar por tributário, por administrativo, enfim. Mas ao se fazer alguns simulados, você começa a ver o que funciona melhor para você. Uma das vantagens mais óbvias de se fazer simulado é justamente você simular as condições do dia da prova. O que você leva para comer, o quanto de água você leva para beber, quantas vezes você pode ir ao banheiro durante a prova, porque se é uma prova com tempo mais apertado, fica meio corrido você ir várias vezes no banheiro. Então essas variáveis você acaba calibrando ao se fazer um simulado. É muito importante que você cronometre o tempo que você vai demorar ao se fazer o simulado, para você ter uma noção em qual disciplina você demora mais tempo, em qual disciplina você demora menos tempo, aquele momento em que você dá uma parada, você dá uma respirada, você se concentra, quantas vezes é possível você ir no banheiro. Se você beber muita água, você vai acabar indo mais no banheiro. Então assim, essas variáveis elas são plenamente calibradas
limitadas e ajustáveis ao se fazer um simulado. Então é muito importante que você cronometre o tempo e você simule exatamente as condições do dia da prova, com o que você leva para comer, o que você leva para beber, fazer a prova ao longo daquelas 4 ou 5 horas sem interrupções, justamente para trazer aquela experiência o mais realista possível. E uma outra vantagem é você poder se comparar, você ter uma base de comparação com outros alunos que fizeram aquele mesmo simulado, mesmo nível de dificuldade, você ter uma noção se você performou bem ou não no simulado e se comparar com outras pessoas que estão ali na mesma jornada, saber se você foi bem numa disciplina, se você foi mal numa disciplina. Sobre as desvantagens do simulado, uma das principais desvantagens é aquelas questões sem noção, aquelas questões que têm um nível de dificuldade muito além do que pode ser cobrado no dia da prova. Os simulados eles são feitos por professores de diversas disciplinas, cada professor tem uma cabeça, cada professor tem uma visão e às vezes o professor ele acaba perdendo a mão, ele quer preparar demais o aluno para aquela prova e acaba indo muito além do que vai ser efetivamente cobrado na prova. Então é muito importante que vocês saibam escolha com critério o cursinho que está elaborando o simulado, um cursinho sério, para que as questões elas tenham um nível de dificuldade o mais condizente possível com o que vai ser efetivamente cobrado na prova. Um dos principais poréns ao se fazer um simulado é o efeito psicológico pós-simulado. Mas o que é isso? Vamos supor que você faz o simulado ali de um cursinho e você arrebenta, você arrasou no simulado, vai muito bem. Isso pode gerar uma falsa sensação de que você está 100% preparado, de que você pode baixar o ritmo, que você não precisa mais revisar nada, de que já está tudo 100% para a prova, não tem mais nenhuma lacuna de conhecimento para ser fechada. Então assim, essa perda de humildade chegando próximo da prova é algo que pode fazer mal. E o mesmo vale para o oposto, você vai muito mal no simulado, péssimo, eu não sei mais nada, minha preparação foi para a lata do lixo, eu não estou preparado para a prova. E às vezes o que acontece é justamente que a prova ela veio num nível fora da realidade, muito diferente do que vai ser cobrado. Então o mais importante é você ser ponderado na hora de analisar os resultados, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Você precisa realmente avaliar se o nível daquela prova foi condizente com o que vai ser cobrado, se tem alguma disciplina que o professor acabou perdendo ou não a mão. Então o momento que você escolhe para fazer o simulado, ele é muito importante. Você pegar ao longo de um pós-edital ali na semana da prova, faltando poucos dias para a prova, você escolher fazer um simulado, ele pode gerar um efeito psicológico adverso, você ficar um pouco abalado com o resultado do simulado, ou até mesmo te gerar um cansaço exagerado por você ter ficado ali muitas horas ali na frente de uma prova e pro dia que você precisa realmente performar bem, que é o dia da sua vida, o dia da prova, você acabar ficando cansado por ter feito um simulado muito próximo do dia da prova. Até mesmo porque dá tempo de você aparar as arestas, eu fui mal em tal disciplina, tal, eu posso revisar um pouquinho mais aquele ponto específico, tal, e você tem a chance de se preparar e de reajustar a rota ao se fazer um simulado com algumas semanas de antecedência. Bom galera, e para concluir, apesar de eu ter dito um monte de vantagens de se fazer simulados, por que aqui na Goruja nós não fornecemos simulados completos? A tarefa de se elaborar um simulado ela é extremamente onerosa e necessita de professores altamente especializados para poder elaborar questões que realmente mensurem o exato conhecimento do aluno. Além disso, um único simulado ele é um espaço amostral muito pequeno para se mensurar o nível de conhecimento que o aluno se encontra. Imagina a gente faz um simulado de completo e as questões de direito constitucional são mal elaboradas. Muitos alunos experientes e que possuem um bom conhecimento em direito constitucional, eles vão acabar indo mal no simulado e aprofundar as revisões e redirecionarem o estudo deles em uma disciplina que às vezes eles já têm o conhecimento adequado. Então seria necessário elaborar muito bem as questões e fazer simulados com uma periodicidade grande para poder dar realmente um direcionamento correto para os estudos do aluno. É por isso que nós aqui na Goruja nós fazemos os simulados de forma parcial, dentro da estrutura de cada matéria ao longo da preparação do aluno. Você vai estudando os conteúdos, vai fazendo baterias de questões com aquele conteúdo e ao final daquele
naquele programa, há baterias de questões que são simulados parciais que abordam todo o conteúdo que o aluno estudou até ali. Isso facilita bastante mensurar o nível de conhecimento que você possui naquela disciplina de acordo com o que você já estudou. E uma outra sugestão que eu dou para fugir um pouco da subjetividade, da arbitrariedade de questões mal elaboradas por professores de cursinhos, seria uma prova que acabou de ser aplicada, você pegá-la, imprimi-la e simular as condições reais de aplicação daquela prova, com o mesmo tempo em que a prova foi aplicada, levando algo para comer, algo para beber e cronometrando o seu tempo de prova. Porque assim você acaba se testando com questões reais, padrões realmente de cobrança da banca. Você pega uma prova da FGV, da FCC, por exemplo, que acabou de ser aplicada, você vai ter todo um padrão de cobrança da banca condizente com o que já vem sendo cobrado em outros concursos, e não questões que às vezes são do imaginário de um professor. Fico por aqui, qualquer dúvida é só me procurar ali no Instagram, e esse foi o nosso conteúdo aqui na Goruja sobre simulados. Um abraço.